Fala, meus jogadores, muito bom dia. Aqui quem fala é Diogo Carlsen e seja bem-vindo ao primeiro vídeo pré-reality. Hoje a gente vai ter uma conversa aí aberta falando sobre questões psicológicas com a psicóloga Letícia Freitas, né? Então, antes de tudo, não esqueça de curtir esse vídeo e também fazer sua inscrição. Então, bora lá, que durante o caminho aí na estrada eu vou estar falando um pouco aí o que vai ser abordado. Estamos aqui na beira-mar de Florianópolis. E hoje, basicamente, eu já tive uma consulta prévia com a psicóloga Letícia e meio que deu uma introdução sobre a minha vida, sobre a minha infância, né, os traumas que eu tive naquela época. Então ela já está por dentro aí de toda a minha história, então basicamente ela vai fazer um link, né, sobre esse meu passado e o que essas memórias podem trazer de negativo, né, para essa minha nova experiência. Então basicamente eu vou reviver o que eu tive na infância, né? Então são pontos bem delicados. Então basicamente a gente vai discutir hoje, ela vai falar o ponto de vista dela. Vai ser bem bacana, vai ser um conteúdo aí bem rico aí de informações, então fiquem atentos. Olá, Diogo, Oi, tudo bem? tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Certo. Fala, jogadores, estou aqui com a psicóloga Letícia Freitas e como eu mencionei lá no carro, hoje a gente vai abordar um pouco aí sobre as questões psicológicas e o quanto isso vai influenciar, né, no reality. Como eu já mencionei para vocês, eu tive uma infância um pouco dolorida, sofri bullying, então basicamente a Letícia ela vai fazer esse link, né, doutora? Vai ser basicamente fazer o link entre essa minha infância e o que eu vou viver atualmente, né, no reality. Bom, então, nesse processo eu vou ser orientadora psicológica do Diogo. Eu vou estar aqui fazendo todo um suporte psicológico e ajudando ele no que for preciso. Como o Diogo já mencionou, ele teve uma infância um pouco dolorida, onde a comida, ela representava muito da realidade dele. Então, triste comia, feliz comia, e a família elaborava muito para esse processo. Então, pessoal, basicamente o que vai acontecer no reality, né, nesses primeiros 90 dias que eu vou reviver essa experiência que eu tive na infância, foi basicamente eu comia de forma descontrolada, né? Eu não tinha um controle das calorias, eu comia o que queria para aquele momento e também isso vai muito da educação que os pais fornecem, né, de fazer esse controle na criança. Então isso já é uma orientação que eu acredito que o próprio psicólogo passa, que é tentar fazer esse controle com a questão da ingestão da comida, né? Então acabou que nessa fase eu tinha baixa atividade física e também por isso eu sofri muito bullying, porque eu não conseguia acompanhar meus amigos. Então é um passo bem delicado e até a Letícia ela pode falar mais a respeito disso, né? O quanto isso pode ser nocivo hoje em dia para mim viver no reality, né? Sim, a questão dos pais, né, influenciar essa alimentação e o quanto que isso, neste momento que você vai começar esse período de 90 dias, numa modalidade mais sedentária, retornando as lembranças também da infância, né, Diogo? Porque essa questão de não ter horário para comer, de não fazer uma atividade física, de comer de forma desregulada, sem contabilizar igual você faz hoje, né, vai fazer uma grande diferença porque o seu corpo já está acostumado. E com essas questões da lembrança da infância, pode ser que venha uma perda de sono, uma desestabilidade no humor, até mesmo ansiedade e episódios depressivos, porque vai linkar muito com a tua realidade anterior, que é um assunto que você atualmente não gosta de falar, não gosta de relembrar. Hoje o Diogo, ele é muito regrado com a tua alimentação, com a questão da frequência da atividade física. No momento que a gente estava conversando para iniciar esse grande sonho dele, que é o reality, ele comentou o quanto que é difícil ser desregrado até nos finais de semana. Então a gente já prevê que os próximos 90 dias vai ser um pouco doloroso, mas ele também está super disposto a mostrar essa realidade para encorajar vocês a entender que é possível ter uma realidade diferente, né? Porque vai ter a virada de chave, que é o que a gente também está esperando. Então, assim, fora as questões biológicas e fisiológicas das possíveis coisas que pode acontecer, que
aumento da pressão arterial, a desregulação do sono, essa questão de retenção de líquido, né, Diogo, que você já comentou o quanto que você retém líquido, e tem todas essas coisas que vão agregar, e lógico, é uma realidade que a gente está gravando a cada dia que passa, então vai ser também uma caixinha de surpresa para todo mundo. Como eu mencionei já para a Letícia, acho que o principal desafio para mim, internamente, é essa aceitação da minha imagem nesse período. Porque até então as pessoas me questionam, o que seria tão difícil para te vivenciar no reality? Seria o retorno, a virada de chave? Mas na verdade não, isso não me preocupa, porque isso é um ponto que eu tenho controle hoje em dia. Eu sou uma pessoa muito disciplinada, então isso me facilita muito. A questão é a aceitação da minha imagem, uma imagem que eu não vejo há muito tempo. Então talvez essas lembranças do passado, eu me vendo daquela forma, eu de certa forma me culpando por ter aquele corpo, talvez essas imagens retomem, né, doutora? Eu acho que isso pode ser um ponto muito negativo. Então eu vou ter que trabalhar muito isso, muito a minha questão psicológica de me aceitar de novo num físico que eu não vejo há muito tempo. Então basicamente, desde que eu comecei com os 7 anos a prática de exercício físico no futebol, mesmo naquele período eu tendo um corpo não apropriado para a prática, né, até porque eu tinha uma má alimentação, mas eu já fui introduzindo, né, a atividade física. Então basicamente eu tinha um balanço, né, entre os meus treinos e a minha alimentação. Então isso não vai haver agora, vai ser basicamente eu me alimentando de uma forma descontrolada, ganhando muito peso e sem ter essa possibilidade de treino, né, que é uma coisa que me ajudava muito psicologicamente. Então vai ser um ponto que eu vou ter que estar trabalhando constantemente e sempre em contato com a doutora, né, para tentar sempre alinhar e não perder o equilíbrio. Bom, acho que uma coisa que é interessante falar é que o Diogo é muito dos extremos, né? Então na infância ele foi extremamente gordinho, teve o bullying, depois ele passou extremamente no período da adolescência de conhecer o seu corpo, de cuidar do seu corpo, né? Ele era muito vaidoso na infância, até mesmo antes da faculdade. O Diogo ele já estudava sobre nutrição, sobre atividade física, então ele foi de um extremo para o outro, e quando ele começou a faculdade ele foi para outro extremo, mas de maneira muito mais disciplinada, regrada. O Diogo já me contou que na época que você jogava futebol, ele jogava futebol à tarde todo, o dia todo, e não se alimentava, sim, né? Pra mesmo perder... Foi bem nesse período que eu acabei diminuindo muito peso, né? Eu cheguei ali com uns 12 anos, o meu peso caiu bastante. Aí dentro desse período eu acabei sofrendo uma lesão no joelho que me impossibilitou de treinar, de jogar futebol, então eu acabei subindo o peso de novo. Então foi um período que eu já tinha um entendimento maior, né? A gente já está ali naquela pré-adolescência, então já começa a entender como as ofensas, então é muito mais dolorido, né? Então eu tenho assim, eu tenho memórias assim de épocas em que eu jogava futebol, queria participar de campeonato e acabei sendo cortado porque estava acima do peso. Então essas memórias me doem muito, sabe? Lembrando o quanto isso foi dolorido, vendo os meus amigos indo para as competições, eu não podendo acompanhar porque naquele momento eu estava acima do peso. Então, bem que naquela época eu acabei parando para pensar, bom, como que eu posso retomar as minhas atividades, como que eu posso me fortalecer, como que eu posso me preparar. E a partir disso, entre naqueles 14 e 15 anos, eu já comecei a estudar muito sobre a parte de fisiologia, sobre a parte de treinamento, né? Era muito limitado naquela época, a gente sabe, né? Não tinha tantos conteúdos, mas eu já buscava muito em fóruns, já procurava entender como funcionava. E nessa época também eu tinha um espelho, né? Até já comentei com a doutora, eu tinha um espelho no próprio futebol, que era o Cristiano Ronaldo. Sim. Então eu basicamente coloquei ele como tipo um espelho, né? O meu ídolo principal, e a partir disso eu comecei a acompanhar ele durante toda a carreira. E o Cristiano Ronaldo, ele tem esse ponto positivo, que ele é um cara muito disciplinado, ele é muito focado, então aquilo ali me ajudou muito, porque eu acompanhava ele, além de que eu acompanhava os profissionais também, da área do fisiculturismo também, que são pessoas que são muito regradas, então tudo isso foi construindo um mindset muito forte dentro da minha cabeça. Então hoje eu consigo de fato seguir regras, seguir uma alimentação balanceada e não tenho dificuldade nenhuma com relação a isso. Claro que vai ser um período muito curto, né? Eu conversei com a Letícia, né, que vou ganhar aí até 20 quilos, né, e depois eu vou ter que fazer esse retorno em 3 meses. Então claro que isso vai ser uma novidade para mim, mas de certa forma a gente acredita, né, pelo menos eu acredito
né? A doutora pode falar o ponto de vista dela que esses 3 primeiros meses vão ser cruciais até para o desenvolvimento do projeto, para o retorno. Então eu preciso passar por esse período a ponto de eu conseguir lidar com o meu físico, né, que eu vou estar desenvolvendo, e a partir disso eu fazer a virada de chave e conseguir retomar o meu corpo atual, né? Sim, mas Diogo, referente à tua infância, à tua adolescência, para a modalidade que você está hoje, de disciplinado, por uma questão psicológica, eu acredito que a tua força maior aí é de não ser julgado e apontado pelas pessoas e até mesmo por você mesmo, né? De olhar no espelho e não estar contente com o que você está vendo. Então, além da sua inspiração com o Cristiano Ronaldo, isso para a psicologia também existem vários estudos que você precisa visualizar, ter pessoas que inspiram nesse processo, seja nessa questão física ou em qualquer outra área da vida, o quanto que é necessário ter essa visualização, esse pensamento direcionado para o teu objetivo, mas também a tua força interior, aquilo que te move, aquele teu propósito de ser uma pessoa melhor, que vai fazer total diferente durante esses 90 dias numa modalidade mais sedentária. Então, pelo que eu te avaliei, pelo que a gente já vem conversando durante todo esse período, vai ser difícil sim, pela essa questão da estética, mas o teu pensamento ele é muito firme, né? E é o que vale a pena dizer para todo mundo que está nos assistindo, que a questão da mentalidade ela é totalmente necessária, essencial para qualquer processo que você vai iniciar. Então, quando você tem uma meta... O psicológico é a chave, né? O psicológico é a chave, até porque a qualidade dos nossos pensamentos, eles diz sobre a nossa realidade, sobre os próximos acontecimentos. Então, a gente fazendo todo esse acompanhamento psicológico, né? O Diogo, ele tá com o meu contato, a gente sempre tá conversando pelo WhatsApp, tem também os dias dos encontros. Então, ele tá totalmente preparado para iniciar uma transformação. E vale a pena dizer que você aí que está nos assistindo, que está inspirando nesse movimento tão grandioso que o Diogo está fazendo, porque é uma honra, tá, Diogo, estar aqui com você, participar desse projeto, participar desse sonho de impactar pessoas, de salvar vidas que estão na mesma situação que lá atrás você estava. O que acontece, assim, trazendo mais para a realidade do contexto do meu trabalho, né, eu que sou personal trainer, eu vejo muita gente que às vezes comenta, mas eu quero treinar, de fato eu quero me alimentar. Mas existe uma lacuna, né, entre esse processo, que é basicamente o mental. Ela não consegue criar essa rotina, ela não consegue produzir, porque no primeiro momento que tiver aquela necessidade de ela fugir dessa rotina, ela vai querer embarcar, porque aquilo não é o habitual dela. Ela não está acostumada a acordar e se alimentar melhor e treinar, então isso para ela é uma dificuldade. Então basicamente quando você consegue controlar, né, a sua cabeça, a sua mente, o seu psicológico, você já começa num degrau mais alto, né? Então esse é o principal ponto que tem que bater. Por isso até que eu vou passar por esse estágio, porque se é muito, eu acho que, eu sempre parei para pensar, tipo, eu fiquei imaginando a pessoa que está lá sentada, querendo começar a treinar, me visualizando, eu que já treino, já faço dieta, né, já sou regrado, ele vai olhar para mim e vai falar, cara, eu não vou conseguir chegar a esse cara, eu não sei o que esse cara faz para estar com esse físico. Então a maioria das pessoas me questiona, tipo, não, mas o que eu preciso? Eu tenho que fazer muita coisa, eu tenho que seguir dieta, eu tenho que seguir treino, não dá, não consigo começar. E muitas dessas pessoas, às vezes, elas partem de um extremo para o outro. Elas saem do 0 e elas já querem partir para o 100, já querem treinar todos os dias, querem trocar toda a sua alimentação, querem trocar toda aquela comida, aquilo que dá prazer para ela naquele momento, por algo que ela não está habituada. Então isso vão causar dores e ela não vai conseguir manter. São os hábitos, né? Porque os hábitos, eles não são formados do dia para a noite. Existe um caminho neural que ele é totalmente necessário para a criação do hábito. Então, assim, quando as pessoas visualizam o longo trecho para chegar no seu objetivo, elas acabam desistindo antes de começar. Porque para uma pessoa que é sedentária, para uma pessoa que não é acostumada a frequentar uma academia, comer de uma forma regrada, chegar em casa e sentar no sofá e pegar um celular é um hábito, da mesma forma que eu tenho certeza que todo mundo aqui não presta atenção na hora que está escovando o dente, não presta atenção como que faz o ritual do banho, porque isso é automático. O cérebro, ele pega 2% da nossa massa muscular, mas ele gasta em cerca de 20% da nossa energia. Então, o que ele puder fazer, não uma questão de pessoa, acho que também vale a pena linkar,
que não é que a pessoa é fraca, não é que a pessoa é insuficiente. A questão neurológica dela não está preparada para aquela atividade, né? Vai demandar um período, uma constância, uma repetição, uma prioridade para ela alcançar o objetivo. Então, você construir essa rede neuronal, eu gosto até de fazer uma analogia com todos os meus pacientes, que é assim, primeiro você é uma estrada. Então eu vou para academia. Dentro do teu cérebro você está construindo uma estrada. Conforme você vai repetindo e tendo constância, você vai criando a rodovia. Então tudo é um processo. E essa questão de não conseguir, de não dar conta, não é sobre a pessoa. É sobre o quanto que o cérebro gasta de energia para puxar um peso, para se alimentar, para fazer um frango grelhado, para lavar uma salada. Olha só o quanto de esforço, às vezes para as pessoas que não têm esse conhecimento, nossa, mas o que gasta de esforço? Mas para o nosso cérebro é muito esforço fazer alguma coisa que não está dentro da rotina. E até voltando ali no assunto anterior que a gente conversou, é muito importante que você tenha pessoas assim como referência. Sim. Né? Então por isso a ideia do reality, eu viver você, basicamente, né? Você que está me assistindo, que está em casa, que não consegue treinar, eu vou viver o que basicamente você está sentindo, as suas dores, até para entender como é que esse processo, e depois juntamente com você eu vou vivenciar esse período de transformação. Então seria basicamente mostrar que também é possível para todas as pessoas. Porque o que muitas pessoas falam, tipo, para ti é fácil, porque já tá tudo montado, já tá tudo certo. Ok, não tem problema, eu vou vivenciar esse período, né, eu vou passar por esse extremo também para mostrar que é possível. Independente do estado que você esteja, no momento, você pode virar a chave e construir o físico que você deseja. E com certeza, pessoal, a pessoa que você mais se inspira hoje, a pessoa que você percebe que tem mais resultado, igual o Diogo, e tem toda uma frequência maravilhosa na academia, uma questão de alimentação, um dia ele já passou pelo processo de começar. Lá atrás, quando ele já nem tinha, né? Hoje a gente tem o celular, a gente tem a internet com fácil acesso, todo mundo tem acesso à internet, mas o Diogo lá atrás não tinha. Então lá atrás também foi dolorido, né, Diogo? E vai ser dolorido novamente, acredito que até um pouco a mais, porque o cérebro dele, a rotina dele, o sistema imunológico dele já está acostumado com uma certa rotina. Então, quando vocês olharem e falar, mas para ele vai ser fácil ficar 90 dias. Não será. Vai ser ainda mais difícil porque ele já vive a outra realidade. Então é como se ele fosse parar de uma forma assim, obrigada. Então eu vou ter que parar de viver, porque o Diogo ele é muito feliz fazendo a rotina dele. E vale a pena dizer também, as pessoas que comem bem, treinam, elas são felizes, elas não são bitoladas, né? Isso é importante falar, porque muita gente acha que a gente que, tipo, eu falo, tipo, eu acordo com o meu ovo, com o pão integral, a pessoa fala, meu Deus, mas meu ovo pela manhã, qual a graça disso? Mas isso é um hábito. Da mesma forma que eu falo pra você, é tão prazeroso comer o pãozinho de trigo ali pela manhã, com queijo e presunto. Então isso é um hábito que você criou. Da mesma forma como existem hábitos ruins, né? Sim. Como, por exemplo, a pessoa que fuma cigarro, ela vai ter o horário dela para fumar cigarro, a quantidade de cigarro que ela sempre fuma durante o dia. Então, se ela estiver numa sala, por exemplo, que ela não pode fazer o uso, ela vai procurar um ambiente para fazer o uso do cigarro. Então, isso é um hábito que ela criou. Então, a gente pode transformar esses hábitos ruins em hábitos melhores, né? Em hábitos saudáveis. Então, basicamente, é essa transformação que a gente faz, né, na nossa cabeça, no nosso mindset. Peraí, eu acordo todo dia, né? Eu acordo todo dia 10 horas da manhã. Beleza, eu vou começar a acordar às 7 horas e eu vou dormir às 10. Ok, tudo certo, beleza. Eu acordei, vou preparar meu café da manhã. Isso aqui é um ritual para que eu possa fazer uma refeição boa para mim. Isso vai me dar mais energia, vai me dar mais disposição para eu enfrentar meu dia a dia. Então acaba que isso vai virando uma rotina no seu dia e você sente falta quando não tem. Eu sempre falo pra todo mundo e acho engraçado, quando eu vou viajar e eu não consigo comer a minha panqueca, que eu como pela tarde, né? Eu já como essa panqueca há 10 anos. E as pessoas falam, meu Deus, mas tu sente falta? Sim, porque o preparo dela pra mim é uma terapia. Eu fazê-la, né? Então até por isso que eu vou manter a minha panqueca. Claro, eu vou trocar os ingredientes, vou acrescentar algo mais gordinho, mas eu vou manter esse ritual porque isso me faz bem. Cozinhar me faz bem. O cozinhar foi algo que eu fui aprendendo
durante a minha fase. Eu cozinhava muito mal. Eu lembro a primeira vez que a mãe me viu cozinhar um peito de frango, ela falou, meu Deus, isso aí tá uma sola de sapato, não vai conseguir comer. E aos poucos eu fui aprendendo, eu fui aperfeiçoando, eu fui gostando da minha comida, né? Então, assim, cozinhar também é uma terapia. Você começa a ver aquele alimento, você preparando. Então, assim, não é algo difícil, tá? É difícil quando você começa a limitar, você começa a tirar coisas que você gosta. Eu não deixo de comer chocolate, eu não deixo de comer pizza, eu não deixo de comer hambúrguer, eu não deixo de comer o sushi, que é o que eu mais gosto. Mas eu limito, eu sei o momento que eu vou comer. Então, assim, a gente basicamente usa estratégias para poder viver uma rotina mais saudável. Sim, com certeza, igual você disse, hábitos bons e hábitos ruins. Mas o que são os hábitos? São todo aquele movimento que você faz até mesmo sem perceber. O cafezinho depois do almoço, um docinho depois do almoço, um pedaço de bolo pela tarde, né? Tudo aquilo que você perceber na sua rotina a partir de hoje, a partir desse ensinamento que a gente está trazendo aqui, né? Você observar o que eu faço todos os dias. Qual que é o gatilho que me faz, né? Porque qual que é o seu gatilho, Diogo, para você fazer a sua panqueca? Talvez se sentir competente o suficiente de fazer uma boa alimentação, de cozinhar, de colocar em prática um momento que é prazeroso para você, né? E da mesma forma que a gente pode fazer uma panqueca fitness, a gente pode fazer um bolo de chocolate pela tarde, um Happy 10 todo incrementado. Então, assim, é observar qual o hábito que está sendo feito, né? E observar também o que ele traz de bom e o que ele traz de ruim. Na nossa vida, né, como adultos, a gente nem sempre faz o que a gente quer, a gente faz o que precisa ser feito. Criança mimada faz o que quer. Exatamente. É uma disciplina para ter sucesso. Gente, e um ponto que é bem importante, desculpa cortar, doutora, um ponto que é bem importante, a gente não vai acordar motivado todos os dias. Não. Isso é regra da vida. A motivação ela pode vir uma vez, 2 vezes no máximo na sua semana. O resto é disciplina. É você acordar e fazer as mesmas coisas todos os dias, sabendo que naquele dia você não está 100%, mas você vai dar o seu 100%. É basicamente isso. É assim que a gente evolui. É assim que o nosso psicológico evolui. Porque daí tu basicamente vai ensinando o teu cérebro a pensar como. Nossa, hoje eu estava 50%, mas eu dei meu 100%. Então amanhã se eu tiver 40%, eu vou conseguir também. Então tu vai ensinar ele. Então quando tu estiver ali na lama, quando tu pensar assim, poxa, hoje tá tudo errado. Não, mas espera aí, quando também naquele dia tava tudo errado, eu dei a volta por cima. Por que hoje eu não posso fazer de novo? Então tu vai trazendo essas informações positivas pro teu cérebro, ele vai captando, tu vai vendo que você é capaz e aos poucos você vai desenvolvendo. E por mais que você chegue lá e você fale, não, nossa, eu não fiz o meu máximo no treino. Não, mas eu vim. Eu fiz o que era obrigado. Eu construí essa constância. Então, basicamente, na musculação, o que as pessoas acham que é seguir o extremo. Não é. De certa forma, o que eu aprendi nessa vida, vivendo esse esporte, é que o extremo não funciona. Tá? É sempre o equilíbrio. Ninguém que vive o extremo consegue segurar por muito tempo. Então, basicamente isso. A constância é que vai te fazer, de fato, mudar o seu corpo, mudar a sua vida, mudar tudo que você tem do seu dia a dia. E não é você deixar de comer esse chocolate, vou cortar o açúcar por 15 dias. Não. Quando você voltar a comer açúcar, vai você ser vai até enlouquecer. maior a quantidade. Então, exato. Aí o que acontece? Pode vir até... Você pode falar a respeito sobre os transtornos. Acho que é importante até o pessoal entender, acho que muita gente restringe e quando volta a comer acaba desenvolvendo vários transtornos, né, alimentares por causa disso. Sim, a ansiedade fala muito sobre isso, né? O que é a ansiedade? Ela é uma preocupação excessiva do futuro. Então, a pessoa que tem ansiedade, ela tem uma crise ansiosa, ela sempre está preocupada com algo no futuro. E geralmente, através desse pensamento, ela tem o quê? Uma imaginação, vamos por assim, um pensamento catastrófico, dizendo que tudo vai dar errado, dizendo que não vai dar certo, que ela não é capaz, que ela não é suficiente, que ela não dá conta. E aí a pessoa coloca uma meta, né? Uma meta enorme, né? Eu gosto de falar assim para os meus pacientes, qual que é a sua meta? Minha meta é essa.
como que a gente pode quebrar essa meta em micropassos? Para você fazer um pouco por dia. Eu tenho uma regra no meu Instagram, nos meus atendimentos, que eu falo para a pessoa, seja 1% melhor que ontem. Porque se você deu 50% hoje, você tem o objetivo de dar 1% amanhã. E aí você vai atrás desse 1% e vai automaticamente se motivando, né? Se reconhecendo nesse processo. E o transtorno de ansiedade, quando tanto a pessoa pode desenvolver no processo do emagrecimento, quanto a pessoa já não consegue iniciar o processo por ter essa ansiedade. Então, como eu estou preocupada com uma tarefa que eu vou fazer na quarta-feira, hoje é sábado, então eu tenho uma atividade para fazer na quarta, eu vou me alimentar mal, eu vou dormir mal, ou eu vou aumentar o excesso de sono, ou eu vou aumentar o excesso da comida, porque assim, todo o excesso, ele esconde uma falta. O nosso cérebro em si, Diogo, ele precisa de uma recompensa para ele continuar se motivando. Por que é mais fácil? Na verdade não é mais fácil, é mais rápido ter uma recompensa comendo um hambúrguer do que fazendo uma atividade física. Porque a atividade física, primeiro você vai sentir a dor, o incômodo, depois você vai ver os músculos crescendo e chegando num corpo mais agradável para cada pessoa, né? E o hambúrguer não, você come, você já libera a dopamina ali, você já tem vontade de comer a batata frita, a maionese temperada, seja o refrigerante. Então assim, tudo o nosso cérebro vai exigir uma recompensa. Por isso que nessa fase o que a gente conversou bastante com o Diogo foi: foca, faz o que for preciso nesses 90 dias na modalidade sedentária, mas foca o teu pensamento que vai ter a virada de chave, que você vai finalizar esse reality impactando pessoas, transformando vidas e também transformando a sua vida, te deixando ainda mais forte, com esse senso de capacidade maior do que já existe. Então, cuidado com essa questão do quanto de excesso tem na sua vida, em todas as áreas, tá? Não só da alimentação. E até a Letícia falou um ponto que é importante, a gente quando criar o planejamento, sempre pensar em pequenas etapas, né? Não construir algo na sua cabeça, algo muito grandioso, num curto espaço de tempo, né? Então, eu sei que eu vou ter aí um curto espaço de tempo para mostrar um resultado muito grande, mas eu já sou experiente, né? Eu já tenho, querendo ou não, eu já tenho uma vivência. Mas para você que está iniciando, não pense que você tenha que chegar nos 3 meses com um físico semelhante ao que eu vou apresentar. Porque primeiro, existe a questão da memória muscular, de um estímulo que eu já dou há muito tempo. Então, para mim, pelo menos na questão de ganho de massa muscular, vai ser uma coisa mais simplificada. Obviamente que a perda de gordura vai ser igual para todo mundo, tanto para mim quanto para você. Aí, obviamente, a questão genética influencia muito nisso e o quanto você está disposto a realmente viver as regras, né, o que vai ser necessário do planejamento. Mas basicamente também não construa isso, essa imagem de perfeição nesses 3 meses. Eu acho que é importante você construir o seu hábito, a mudança, e a partir disso, a partir desses 3 meses, ok, nossa, eu me transformei, porque 3 meses dá para ter um bom resultado e dar essa continuidade pro resto da vida, né? Então esse é um ponto também muito importante, não criar esse desespero, essa necessidade de que em 3 meses eu preciso mostrar um físico semelhante ao dele. Não, pessoal, eu já treino há mais de 12 anos, eu já tenho essa vivência e isso não vai ser possível. Mas sim, dá para ter um físico muito bom, dá para dar um start muito legal e ter uma bela transformação em 3 meses. Mas claro, vai colocando pequenas metas, que isso é o que é mais importante. Sim, e além de você se inspirar de uma forma correta, ter um objetivo claro e correto, não é colocar um objetivo que, nossa, eu quero ter o corpo da Gisele Bündchen, eu quero ter o corpo do Cristiano Ronaldo. Não é sobre isso, é o que faz bem pra você, o que tá dentro da tua realidade que também você quer mudar, ou qual é a realidade que você quer viver. Porque dentro desse processo, como a gente disse, a disciplina, ela é linda, até a palavra é linda, né? Mas ela não é uma coisa de só flores, né? Então, assim, é preciso ser gentil com esse processo, ter autocompaixão. Essa é uma palavra que, assim, aquece o meu coração de falar ela pra todo mundo, porque a autocompaixão, ela significa o quê? Que você é compreensivo com você da mesma forma que você é com o outro. Então, por que eu falo tantas palavras bonitas de motivação pro Diogo e eu não falo pra mim mesma? Então, da mesma forma, a gente precisa olhar para a tua realidade, olhar para o teu processo, porque cada pessoa vai caminhar de uma maneira, cada pessoa vai fazer de uma certa forma, igual o Diogo, ele tem uma experiência de 12 anos com a atividade física. Para ele retomar, vai ser difícil, porque o corpo dele não vai estar com a mesma
motivação, ele pode perder esse desempenho, essa questão de dores musculares, porque para uma pessoa que treina e para de uma vez também sofre algumas consequências, da mesma forma que uma pessoa sedentária passa por certas consequências que vocês sabem quais são. Então, assim, ter essa gentileza com o teu próprio corpo, com o teu processo, com o tempo que você tem. Ah, mas em 3 meses eu não cheguei no resultado que eu queria. O Diogo, ele pretende chegar, mas a gente não sabe, né, Diogo, como que vai ser esses 3 meses. Pra mim vai ser até uma novidade. Se eu chegar próximo do físico que eu tô hoje, já vai ser muito bom. Porque é um curto espaço de tempo. Se eu apresentar algo melhor, ótimo, sensacional. A questão é que a gente não tem essa dimensão, porque eu não vivi. Até para o médico, até para o nutricionista, para eles é uma novidade, né? É difícil achar alguém que queira de fato largar a sua vida ativa, ganhar peso e depois retomar esse processo. Então é uma coisa que a gente não sabe nem como o meu corpo vai responder. Mas essa é a ideia, é mostrar o mais próximo da realidade, que às vezes as coisas fogem do nosso controle e que de fato eu posso chegar nos 3 meses não com um físico muito longe do que eu espero, tanto pro lado negativo quanto pro lado positivo, né? Sim, isso aí também entra a questão psicológica, como que eu vou vivenciar esse processo e como vai estar meu psicológico até lá. Então por isso que é um ponto que a gente vai bater bastante. Desculpa te atrapalhar, mas já é uma coisa que a gente vem trabalhando do que é possível a gente encontrar no meio do caminho. Então, assim, desde quando o Diogo me convidou para estar nesse projeto, eu sempre falei para ele qual que é a vantagem e qual é a desvantagem de estar aqui. Qual é a vantagem e qual que é a desvantagem de fazer aquilo que precisa ser feito. Porque a gente não sabe do momento seguinte, né? Por mais que ele tenha uma super capacidade, eu falo isso não validando o quanto que ele é capaz, mas sim trazendo para vocês que estão nos assistindo que tá tudo bem não chegar 100% no resultado que quer, porque cada dia você pode ser 1% melhor. Então, assim, o Diogo, ele tá todo equipado de bons profissionais, de laudos médicos, de exames, né, Diogo? Acho que vale a pena você falar o quanto que você também vem se preparando, não só na questão psicológica, né? O quanto que você vem... Sim, a parte fisiológica também é muito importante, né? Então, uma série de exames aí eu já fiz, né? Eu já mostrei até pro pessoal aí que está acompanhando a quantidade de exames que eu estou fazendo. Então, pessoal, estamos encerrando aqui a primeira consulta com a Letícia, então terão outras. A gente pretende fazer pelo menos aí mais umas 3 durante o reality. Né? Queria agradecer a quem participou, a quem se envolveu, agradecer principalmente também a Letícia, né, por estar colaborando com o projeto, né, por estar ajudando nesse processo. E também falar para vocês que continuem participando, não esqueça de dar o seu like, de fazer sua inscrição, de compartilhar o conteúdo, porque a gente não encontra, né, esse tipo de conteúdo no YouTube, no Instagram. Então valorizem, né, e ajudem a crescer o canal. E eu vou deixar também a minha rede social na descrição, é a rede social da Letícia. Bom, muito obrigada, Diogo, obrigada pelo convite, é uma honra estar participando desse projeto. Te admiro demais pela sua força, por essa ideia de impactar pessoas, de dar voz a tantas pessoas, né, que tem esse padrão sedentário. Acredito que vamos salvar muitas vidas aí desse padrão. Então, também fico à disposição de todo mundo que está vendo esse vídeo. As minhas redes sociais vai estar na descrição, então vocês podem me procurar, podem tirar suas dúvidas através das minhas redes sociais. E o Diogo também, vou fazer todo esse acompanhamento psicológico, de orientação. E quero que você saiba, Diogo, qualquer hora do dia pode me procurar, que o que estiver ao meu alcance eu vou estar fazendo. Eu agradeço, vou procurar. Então é isso, pessoal, até a próxima, se cuidem.